Vamos espalhar o bom perfume de Cristo? A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1 e versículo 41, a parte que diz: Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Leitura devocional. Este é um exemplo padrão de todos os casos onde a vida espiritual é vigorosa. Logo que um homem encontra Cristo, ele começa a alcançar outros homens. Não vou acreditar que provou o mel do Evangelho se você puder comer tudo sozinho. A graça verdadeira coloca um ponto final em todo o monopólio espiritual. André primeiro achou seu próprio irmão, Simão, e então outros. Relacionamentos têm uma demanda muito forte sobre nossos primeiros esforços individuais. André, você fez bem em começar com Simão. Pergunto-me se não há alguns cristãos distribuindo folhetos na casa dos outros que fariam melhor se entregassem folhetos a si mesmos. Se não há alguns empenhados em trabalhos proveitosos no estrangeiro que estejam negligenciando seu contexto familiar. Você pode ou não ser chamado a evangelizar pessoas em qualquer localidade em particular, mas certamente é chamado a olhar aos seus próprios servos, seus próprios parentes e conhecidos. Que sua religião comece em casa. Muitos comerciantes exportam seus melhores produtos. O cristão não deveria fazê-lo. Ele deveria ter o melhor sabor em todas as suas conversas em qualquer lugar, mas que tenha o cuidado de oferecer a fruta mais doce da vida espiritual e testemunho em sua própria família. Quando André foi procurar seu irmão, ele não podia imaginar quão importante Simão se tornaria. Simão Pedro valia 10 Andrés, é o que aprendemos na história sagrada, e ainda assim André foi um instrumento para trazê-lo a Jesus. Você pode ser muito deficiente em talentos, mas pode ser um instrumento para levar alguém a Cristo que se destaque em graça e serviço. Ah, querido amigo, você pouco sabe das possibilidades que há em você. Pode apenas dizer uma palavra a uma criança e nela pode estar adormecido um coração nobre que atingirá a igreja cristã nos anos vindouros. André tem apenas 2 talentos, mas ele encontra Pedro. Vá e faça o mesmo. Agora reflita comigo. Meditando neste devocional de hoje sobre André e Pedro, me veio à mente alguns nomes que tiveram histórias parecidas. Um exemplo é o de D.L. Moody, um dos maiores evangelistas do século XIX. Cuja conversão aconteceu por meio de um professor de escola dominical chamado Edward Kimball. Kimball era um homem simples, professor de uma pequena classe de jovens. Ele tinha em seu coração o desejo de levar cada um deles a Cristo. Um dia sentiu-se impulsionado pelo Espírito Santo a procurar Moody, que na época era um jovem vendedor de sapatos. Kimball foi até a loja onde Moody trabalhava e com palavras simples compartilhou o Evangelho com ele. Naquele dia, Moody entregou sua vida a Cristo. D.L. Moody se tornou um dos evangelistas mais influentes da história, pregando para milhões de pessoas e sendo responsável pela conversão de grandes líderes cristãos. Dentre eles, em uma das campanhas de Moody estava Wilbur Champman, que se tornou um grande pregador. Champman influenciou Billy Sunday, um ex-jogador de beisebol que se tornou um dos maiores evangelistas do século XX. Billy Sunday teve um grande impacto em Mordecai Ham, o evangelista que pregou no culto onde Billy Graham se converteu. Billy Graham pregou o evangelho a mais pessoas do que qualquer outro evangelista da história, levando milhões a Cristo. Ou seja, um professor simples, fiel a Deus, levou Moody a Jesus, e isso desencadeou uma sequência de conversões que culminou no maior evangelista do século XX. Isso se conecta com João 1:41,
porque mostra como uma pessoa simples pode levar outra a Cristo e, sem saber, mudar o mundo. Obrigada, Jesus, porque um dia alguém falou do teu amor para nós.